Olá a todos! Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as funções orgânicas e suas nomenclaturas. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano, eu sou aluno de licenciatura em Química na UFSC de Blumenau e espero que gostem da aula. Primeiramente, a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são substâncias orgânicas que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio na sua composição. Eles podem ser divididos em 3 tipos: alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos possuem apenas ligações simples entre os carbonos e têm sua fórmula geral como CnH2n mais 2. Alguns alcanos são uma parte essencial da nossa vivência e desempenham papéis fundamentais no nosso dia a dia. O biogás ele pode ser usado pode ser produzido através da fermentação da biomassa e usado como um combustível. Esse biogás é um composto de metano, o menor dos alcanos. Por outro lado, o metano também é um dos gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. O propano e o butano são presentes no gás de cozinha. Aqui a gente pode ver o metano, o propano e o butano. Bom, e só uma curiosidade aqui aleatória. Você sabia que o gás de cozinha, ele na verdade não possui cheiro. O cheiro que a gente sente, ele vem de um composto à base de enxofre que chama mercaptana, que é adicionado nos botijões de gases para identificar caso haja vazamento. Mas o propano e o butano não possuem cheiro. Os alcenos, eles são compostos de hidrocarbonetos que possuem duplas ligações entre os carbonos e são chamados de hidrocarbonetos insaturados. E a dupla ligação a gente chama de insaturação. Por conta dessa insaturação, os alcenos eles são mais reativos que os alcanos e um pouco mais raros na natureza. O eteno, como exemplo que a gente tem aqui, é um exemplo de alceno, que é um gás utilizado para amadurecer as frutas que são colhidas verdes. Esse mesmo composto ele também é produzido naturalmente pelas frutas e é o responsável por deixá-las maduras. Os alcinos, por outro lado, eles são os hidrocarbonetos que possuem ligações triplas entre seus carbonos. Um exemplo de alcino é o etino, que também pode ser chamado de acetileno, que é usado na fabricação de plásticos, como PVC. A nomenclatura dos hidrocarbonetos foi tratada em um outro vídeo pelo meu colega Lucas, que vocês com certeza também já devem ter visto. Se não viram, procura no canal do YouTube do PIBID que vocês vão achar. Bom, os álcoois. Os álcoois eles têm como característica principal a presença do grupo funcional hidroxila, ligado a um carbono saturado e não aromático. A hidroxila é esse OH aqui. Tem como uma importante propriedade física o alto ponto de ebulição, já que ele pode se associar entre si por meio de ligação de hidrogênio. Bom, os álcoois eles são nomeados a partir do número de carbonos da cadeia principal, substituindo o sufixo "o" por "ol". O localizador da função hidroxila deve preceder o sufixo "ol". Aqui 2 exemplos de álcoois: o 4-metilpentano-1-ol e o 4,5-dimetil-hexano-2-ol. E na ausência de outros grupos funcionais com maior prioridade, a cadeia principal deve conter o grupo hidroxila e a numeração iniciada pela extremidade que fornecer o menor localizador para a hidroxila. Outro tipo de álcool são os chamados enóis. Possuem um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado e não aromático. Esses tipos de álcoois são muito importantes, porque dependendo da posição da hidroxila, eles podem gerar espontaneamente um aldeído ou uma cetona, por um fenômeno chamado de tautomeria. A gente vai ver aldeído e cetona um pouco mais adiante. Para a nomenclatura, ele segue o mesmo princípio do álcool típico, mas agora indicando onde acontece a dupla ligação, como o but-2-en-2-ol e o 4-metilciclopentene-1-ol. Os aldeídos e as cetonas. Ambos os grupos funcionais têm uma coisa em comum: a presença da carbonila, a carbonila.
A carbonila é o que chamamos de um carbono, fazendo uma dupla ligação ao oxigênio. Nos aldeídos, essa carbonila precisa estar ligada a pelo menos um hidrogênio, enquanto que nas cetonas a carbonila se liga a 2 outros carbonos. Isso significa dizer que um aldeído tem seu grupo funcional na extremidade da cadeia, enquanto que uma cetona possui a carbonila no meio da cadeia. Normalmente, a gente costuma dizer que um aldeído é representado pela sigla CHO, e uma cetona tem a carbonila como RCOE, sendo o R um grupo de carbono qualquer. O metanal, que também é chamado de formaldeído, é um composto muito utilizado em laboratórios, porque em solução aquosa a 40% ele forma o formol, que é aplicado na conservação de cadáveres. A canela também tem um odor e sabor característicos devido a um aldeído, que é o cinamaldeído, como nome popular, ou 3-fenil-2-propenal, como nome UPAC. A acetona também é uma acetona muito conhecida, mas tem seu nome UPAC como propanona. Os nomes aldeídos eles se dão a partir do número de carbonos da cadeia principal, substituindo o sufixo "o" por "al". Não é preciso indicar a posição, porque esse grupo sempre fica na extremidade da cadeia. Por exemplo, a gente tem aqui o 3-fenil-prop-2-enal e o 5-bromo-4-metil-hexanal. Em cadeias ramificadas, a gente deve escolher como cadeia principal a maior cadeia que contém o grupo carbonila do aldeído. O carbono carbonílico sempre apresenta a numeração 1, quando o grupo funcional é de maior prioridade. Da mesma forma com os aldeídos, as cetonas também se dão a partir da adição de um sufixo no nome, nesse caso é o sufixo "ona". Porém, diferente dos aldeídos, nas cetonas é necessário indicar o local do grupo funcional. Aqui a gente tem, por exemplo, a ciclohexanona. Como é um ciclo, a gente não precisa indicar o local onde está a dupla O. Porém aqui, como é uma cadeia aberta, a gente diz que é a 2-pentanona. Os ácidos carboxílicos. Eles têm como grupo funcional uma carboxila. Uma carboxila é uma carbonila mais uma hidroxila, como a gente pode ver aqui. A carbonila a gente já conhece e a hidroxila também. Sempre ao final da cadeia. Tais compostos não são somente importantes por si só, mas também por serem material de partida para a síntese de diversos compostos que são seus derivados. Seus nomes têm uma regra IUPAC como os demais grupos funcionais, porém também recebem vários nomes derivados de palavras do latim ou do grego para especificar sua ocorrência natural. Esses nomes não oficiais eles eram muito comuns antes da definição de uma nomenclatura única e eram relacionados, muitas vezes, às suas aplicações no cotidiano. Um exemplo muito comum é o ácido metanoico, que também é conhecido como ácido fórmico. Ácido fórmico porque vem da formiga, já que as formigas vermelhas picam e injetam esse ácido. O nome de um ácido carboxílico de uma cadeia acíclica, ou seja, aberta, se dá a partir do número de carbonos da cadeia principal, substituindo o sufixo "o" por "oico". O nome é precedido ainda pela palavra ácido. Por exemplo, o ácido metanoico, ou ácido fórmico, e o ácido etanoico, ou a gente também conhecido como ácido acético. Para grupos carboxílicos cíclicos, que o grupo carboxílico se encontra diretamente ligado a um anel, utiliza-se a designação ácido carboxílico. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o ácido ciclohexano-2-eno-1 carboxílico. Um éter. O éter ele tem como característica de um grupo funcional o átomo de hidrogênio ligado a 2 grupos orgânicos, R ou R, como antes o grupo aqui pode ser um grupo de carbono qualquer. O átomo de oxigênio ele pode estar dentro de uma cadeia aberta ou de um ciclo. Um éter que já foi muito utilizado é o etoxietano, sendo utilizado como anestésico em cirurgias.
ele gradualmente foi sendo substituído, porque ele é muito volátil e inflamável e pode causar explosões. Os éteres eles são nomeados, sendo tratados como substituintes, adicionando o prefixo alcoxi, até 4 carbonos, exemplo, metoxi, butoxi, ou alquiloxi, a partir de 5 carbonos, por exemplo, pentiloxi, hexiloxi, adicionado ao nome da cadeia principal. Aqui a gente tem como exemplo o 1-cloro, porque a gente ainda tem um halogênio, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e o 4-propoxibutano. Aqui o 3-metoxiprop-1-eno. Os nomes aqui eles estão em inglês, tá? Por isso que às vezes eles acabam com ene em vez de eno, mas o que seria no inglês para no. Os ésteres, eles são os compostos que são obtidos a partir de uma reação de um ácido carboxílico com um álcool. E eles possuem o grupo OR no lugar do hidrogênio da hidroxila, que seria o OH. Aqui, por exemplo, a gente tem um grupo OR. Aqui, outro grupo OR. Os ésteres derivados de ácidos carboxílicos, eles são nomeados de maneira similar aos sais de ácido, como alcanoatos. Nesse caso, em lugar do nome do cátion, é citado o nome do grupo alquila ou arila ligados ao oxigênio. Aqui a gente tem também como grupo alquila, um grupo derivado de um hidrocarboneto que perdeu um de seus hidrogênios. Ou um grupo arila, é um grupo derivado de um hidrocarboneto aromático que perdeu um de seus hidrogênios. Como exemplo de um éster, a gente tem aqui o etanoato de metila, ou acetato de metila. E aqui o 3-metilbutanoato de fenila. Os fenóis. Os fenóis são caracterizados pela presença de um grupo hidroxila, assim como nos álcoois, mas diferente desse, os fenóis eles têm sua hidroxila ligada a um anel aromático, como a gente pode ver aqui. Um fenol muito comum, que é o ácido salicílico, é usado na reação com um anidrido acético para produzir o ácido acetilsalicílico, que é o AAS, que é mais conhecido como aspirina. Os fenóis são nomeados de maneira análoga aos álcoois, adicionando o sufixo -ol ao nome do hidrocarboneto correspondente. No entanto, os fenóis derivados do benzeno são comumente nomeados fenol, ao invés de benzenol. Se houver mais de uma hidroxila ligada a um anel benzênico, não se deve utilizar o termo fenol, mas sim benzenodiol, benzenotriol, etc. Aqui a gente tem como exemplo o 2-clorofenol e o 4-metilbenzeno, 1,3-diol. Os aletos. Bom, o grupo 17 da tabela periódica ele tem um papel tão grande em nossas vidas que ele tem um grupo funcional especialmente para os elementos presentes nele. Os aletos são os grupos funcionais que possuem elementos do grupo dos halogênios presente em alguma ligação com os carbonos da cadeia, que a gente lembra o grupo dos halogênios. Normalmente, um aleto ele tem a sua fórmula geral representada por um X. Os compostos halogenados eles são nomeados de acordo com a nomenclatura substitutiva, em que os átomos de halogênio são tratados como substituintes, adicionando os prefixos destacáveis, flúor, cloro, bromo, iodo, ao nome da cadeia principal. Caso haja mais de um halogênio do mesmo tipo ligado à cadeia principal, utilizam-se os prefixos multiplicativos, di, tri, tetra, etc. Aqui a gente pode ver o 1-fluoro-pentano, e aqui o 5,5-dibromo, 2-cloroheptano. Por hoje é só, espero que tenham gostado da aula e obrigado pela atenção. Tchau!